Hoje o Saúde em Prática vai tratar de um transtorno mental que vem se popularizando a cada dia, a Síndrome do Pânico. Saiba como ela se manifesta, como é o tratamento e como a família pode ajudar na recuperação. Acompanhe o Saúde em Prática, que começa agora. E para falar sobre Síndrome do Pânico, o nosso convidado é o Dr. Ricardo Torresan, psiquiatra da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Dr. Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço poder participar do programa. É um prazer. Bom, para a gente até começar então o nosso assunto, Dr. Ricardo, explica para a gente o que é a Síndrome do Pânico, qual é a relação dela com a ansiedade? A coisa primeira, bem importante da gente diferenciar, é que a síndrome do pânico é onde ocorrem os ataques de pânico. Só que esses ataques de pânico, eles não ocorrem exclusivamente na síndrome do pânico. O ataque de pânico, ele é uma reação de ansiedade muito forte, a mais extrema reação de ansiedade que a gente pode apresentar. Ela poderia ocorrer até de forma normal. Por exemplo, numa situação, se estivesse pegando fogo aqui no estúdio, a gente precisasse correndo, a nossa reação a essa situação, ou uma situação de um assalto, de um acidente, a nossa reação emocional e física para sair dessa situação exige uma liberação de substâncias no nosso corpo para a gente poder fugir desse estímulo de perigo e de risco. Né? E nessa liberação de substâncias, nosso coração vai bater mais forte, nossos músculos vão contrair mais, a gente fica tenso e assustado. Agora imagine que a síndrome do pânico é a gente perder esse gatilho. Dessas situações que precisariam ocorrer nesse tipo de situação, elas ocorressem independente do lugar que a gente está e da situação que a gente está. Você pode estar cozinhando, você pode estar em casa com a sua família, você pode estar no seu trabalho, ou até dormindo à noite, e de repente você acorda com toda essa reação, com todas essas sensações. E isso sem ter uma causa aparente. Sem ter uma causa aparente ou um gatilho. Então, como eu estava explicando, o ataque de pânico ele pode ser até normal em determinadas condições. Então, por exemplo, começar a pegar fogo no estúdio. A gente ter uma crise, um ataque de pânico é normal. É uma resposta fisiológica ao risco dessa situação que a gente está passando. E na síndrome do pânico é ter esses mesmos sintomas sem ter um desencadeante. Agora, a síndrome do pânico, ela está relacionada à ansiedade? Ele é um transtorno de ansiedade, classificado como um transtorno de ansiedade. Mas é a ansiedade mais intensa que a gente pode apresentar. E os indivíduos que têm a síndrome do pânico, eles têm diversos desses ataques de pânico de forma recorrente. Então, ele começa a ser acometido de ataques de pânico recorrente, que ele vai ter uma série de sintomas que ele vai apresentar durante essa crise. Agora, doutor, como você mesmo disse, taquicardia, falta de ar, sudorese, então, assim, esses sintomas, apesar de ser uma característica psicológica, né, a síndrome do pânico, ele extravasa, ele vai para o físico também. Nosso corpo é integrado, né? Todas as nossas respostas, sejam motoras, físicas, emocionais, são controladas, os nossos órgãos são controlados pelo nosso cérebro. E a gente entende hoje que os quadros de ansiedade, eles vêm carregados numa série de manifestações físicas relacionadas à liberação dessas substâncias pelo nosso cérebro que vão agir no nosso organismo, principalmente a noradrenalina. Né? Então, às vezes, a ansiedade, até determinada intensidade, e conforme a situação em que ela ocorre, ela é normal, ela é até positiva, né? O problema da ansiedade é quando ela extravasa, seja em intensidade, seja em duração. Então, quando a gente começa a ter uma tensão muito forte para coisas que a gente considera que normalmente a gente não reagiria dessa forma, como se preocupar ou ter uma atenção muito forte por as coisas do dia a dia. Então, ela nem sempre está ligada com pensamentos catastróficos, de repente com a sensação de morte, pode ser... Essa é a característica principal.
na verdade. Né? Por que que a pessoa reage dessa forma, né? Nos ataques de pânico e nas síndromes do pânico? Nos quadros de ansiedade, eles vêm muito com esse componente físico. Tem mais de 70 sintomas físicos relacionados à ansiedade. Então, as mais comuns que são tremores, taquicardia, o suor excessivo, se sentir afogado, se sentir sem ar, com falta de ar, sentir vontade de ir no banheiro, né? Chegar a ficar enjoado ou até vomitar são manifestações comuns às manifestações de ansiedade. E junto a isso, a pessoa, por ter essa característica física muito forte, a primeira coisa que a pessoa se alerta é o medo de estar acontecendo alguma coisa grave. Imagina que você, do nada, no meio dessa entrevista, começa a sentir uma série desses desconfortos físicos, muito intensos, muito fortes e muito rápidos, que aparecem muito subitamente. Sim. Imediatamente a gente relaciona isso, eu devo estar tendo um infarto, devo estar tendo um derrame, alguma coisa grave está acontecendo comigo. Sim. Por isso é tão comum que essas pessoas que sofrem, padecem do pânico, recorram muito aí a serviços de emergência, pronto atendimentos, a médicos, né? E até conseguir chegar a ter um diagnóstico falando, olha, isso que você está sentindo é muito intenso, mas não é nada fatal. Né? Então é muito comum essas pessoas nas primeiras manifestações dos seus sintomas fazerem uma série de exames procurando realmente uma doença grave. Agora, um dia de estresse, por exemplo, ali numa rotina, pode desencadear também uma crise? Então, na verdade, a síndrome do pânico só vai ocorrer para alguns indivíduos que têm uma determinada vulnerabilidade para isso. Quer dizer, como qualquer doença em medicina, ela não acontece para quem quer, mas para quem pode, né? É que nem entrar uma criança gripada numa sala de aula. Nem todas as crianças vão ter a gripe. Sim. Vai depender de como está a imunidade da pessoa naquele momento, a presença e o contato para passar esse vírus, você entendeu? Para o pânico também. Para algumas pessoas que são suscetíveis para ter a síndrome do pânico, em algumas situações de estresse podem ser um gatilho, uma situação de vida, né, negativa, como, por exemplo, a perda de alguém próximo, um problema no trabalho, um problema na família. No relacionamento. No relacionamento pode ser um momento em que eclode, que aparece a síndrome do pânico. Bom, doutor Ricardo, nossa equipe de produção, ela foi às ruas para saber das dúvidas das pessoas sobre a síndrome do pânico. E a Melina Bressan tem uma pergunta para o doutor. Vamos ver. Eu gostaria de saber por que as mulheres são mais suscetíveis à síndrome do pânico. As mulheres são mais suscetíveis, doutor? Para todos os quadros de ansiedade, inclusive a síndrome do pânico. As mulheres têm em torno de 2 vezes mais quadros ansiosos, como medos, com o que a gente chama de fobia simples, que é o medo de altura, medo específicos como medo de animal, medo de um tempo fechado, de tempestade. Tem mais também outros quadros de ansiedade, inclusive a síndrome do pânico. De 2 a 3 vezes mais mulheres têm pânico em relação ao homem. Nossa. E isso tem a ver muito com o que a gente entende hoje, que isso tem a ver com a parte hormonal. Né? Os hormônios sexuais femininos, eles têm uma grande função no nosso cérebro, em termos de... Eles modulam a forma como o nosso cérebro funciona. E isso, aparentemente, leva a esse maior risco das mulheres terem quadros de ansiedade. Nossa, bom, a gente já sabe, então, que as mulheres têm essa predisposição. Agora, e as crianças, elas também podem ter síndrome do pânico, doutor? Na verdade, o pânico não é muito comum ocorrer na infância. O pânico, principalmente, ele se inicia em torno da 2ª década de vida, principalmente a partir dos seus 15 anos, dos 15 aos 20, 20 e poucos anos, mais frequentemente aos 20 anos de idade. Mas o que acontece é que as pessoas que vão desenvolver pânico, é muito comum a gente identificar no seu histórico da sua infância que eles tinham outras manifestações de ansiedade, quadros próprios de ansiedade da infância, que a gente chama de ansiedade de separação. São crianças que não conseguem ficar longe dos pais ou de alguma das figuras paternas, com muita dificuldade, crianças muito tímidas, mas numa coisa muito exacerbada. Então, essas manifestações de ansiedade na infância
poderiam ser um prelúdio para o aparecimento do pânico na idade adulta, mas o normal é que ele apareça a partir da adolescência. Bom, doutor Ricardo, a gente vai fazer uma breve pausa aqui, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, você confere o papel da família perante esse transtorno. Como ajudar quem sofre com a síndrome do pânico? A gente já volta. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre síndrome do pânico. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está o psiquiatra da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Ricardo Torresan. Doutor Ricardo, a família tem um papel importante. É importante que ela entenda bem o que é a síndrome do pânico, né? A família tem uma participação muito importante. E porque muitos indivíduos que desenvolvem a síndrome do pânico acabam desenvolvendo junto com o pânico mais da metade, em torno da metade para mais da metade, do medo de ter essas crises. E por conta disso, é muito comum alguns indivíduos começarem a evitar uma série de situações. Depois das primeiras crises, quando o paciente tem essas crises espontaneamente, do nada, ele pode começar a associar determinadas situações às crises de pânico. Eu tive uma crise de pânico num supermercado. Comece a evitar a ficar em supermercado. Evitam lugares fechados, lugares cheios. E tem indivíduos que chegam a ficar anos dentro da própria casa e não conseguirem ficar mesmo dentro de casa sem a companhia de um familiar, por medo de ter essas crises e acharem que não vão conseguir ser socorridos. Então, a família, nessa situação, percebendo isso, é natural que ela, às vezes, acolham e protejam, fique próximas desses indivíduos e, muitas vezes, retarde a busca de um tratamento. Bom, a gente tem mais uma pergunta agora, que é a do senhor Silas. Vamos ver. Eu queria saber o que deve ser feito, o que pode fazer, né, se for notado uma síndrome do pânico em alguém da família. Poder acolher esse indivíduo e ajudá-lo a chegar a um tratamento, a um especialista para ser avaliado, um médico para que ele seja avaliado. E em algumas situações, até mesmo um especialista, o psiquiatra, é a melhor medida que a família pode ajudar. E após essa avaliação, apoiar esse indivíduo no seu tratamento, porque hoje também é muito comum que as pessoas tenham uma série de preconceitos e dificuldades em relação aos tratamentos psiquiátricos, apesar de terem evoluído muito, de ter muito mais conhecimento, e hoje a gente falar até, né, que são doenças da moda, são problemas da moda, mas são problemas muito antigos. Crises de pânico são descritas historicamente há séculos, a gente vê descrições na literatura. Hoje ainda se tem muita resistência a procurar o psiquiatra. Sim, por mais que cada vez a gente tenha mais informação, né, sobre tudo isso, as pessoas ainda acham que ir no psicólogo às vezes é coisa de louco e tal. Tem essa resistência, mas acho que cabe aos familiares e às pessoas né, procurarem essa ajuda. É importante mesmo, é uma patologia. O preconceito ele não pode impedir que essas pessoas possam ter, né, se beneficiarem dos tratamentos hoje disponíveis, que são muito efetivos para o pânico. Com certeza. Agora, muitas pessoas acabam interrompendo as atividades cotidianas, se isolando. Isso é positivo, doutor? As pessoas elas tendem a tomar essa atitude, alguma parte desses pacientes, como meio de tentar prevenir essas crises. Então, se eu não vou no lugar cheio, eu não vou ter crise. Se eu não pego... Tem uma paciente que ela não consegue dirigir de Botucatu para Bauru, mas ela faz a volta. Por quê? Ela teve uma crise de pânico no caminho de vinda para cá. Você entendeu? Isso não impede que ela tenha as crises. As crises elas vão estar ocorrendo e cada vez mais. E se a pessoa vai tentando se isolar como meio de evitar, aquilo perpetua a doença, porque a doença ela continua se manifestando. Sim. Bom, a gente tem mais uma pergunta agora, que é a do senhor Luiz Pereira. Pode rodar. Eu gostaria de saber se síndrome do pânico e depressão estão associados. Estão associados, doutor? Estão muito associados. Na verdade, não é incomum os pacientes com os diversos quadros de ansiedade, o pânico, a fobia social, que é o transtorno de ansiedade social, o transtorno obsessivo-compulsivo, eles terem episódios de depressão. Eles têm mais depressão do que os indivíduos que não sofrem de ansiedade. Então, como se
ela facilitasse a ocorrência de depressão, né? Isso é comum, sim. Nossa, e como é feito o tratamento para síndrome do pânico, doutor? Depende da intensidade do quadro e da limitação que esse quadro causa para a pessoa, né? O tratamento hoje preconizado, ele pode envolver tanto os medicamentos como medicações antidepressivas e os calmantes, que são conhecidos no meio médico como os benzodiazepínicos, que é o Rivotril, o Alprazolam, entre outros, e também técnicas de terapia, principalmente terapias de orientação cognitivo-comportamental. Muitos pacientes beneficiam-se apenas da terapia para resolução do quadro totalmente. Só a terapia pode ser suficiente para alguns pacientes. E quais são essas terapias? Quais os tipos dela? Então, a terapia em especial pode ser tanto em nível individual ou em grupo, né? E as técnicas hoje mais estudadas, em que se conseguiu verificar maiores resultados, são a terapia de orientação cognitivo-comportamental, em que a gente vai expor esse indivíduo gradualmente a essas situações que ele teme, mas treinando ele a como conseguir lidar com os sintomas de ansiedade, se habituando, conseguindo perceber assim, o que acontece para um paciente de pânico? Ele começa a sentir algum mal-estar, ele imediatamente associa à crise de pânico. E isso faz com que esse medo dessa catástrofe aflore. Então ele fala assim, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou passar mal, eu acho que eu vou ter uma crise. E aquilo acaba produzindo essa manifestação dos sintomas que ele tem do pânico. A gente vai tentando desacostumar isso gradualmente no indivíduo, né? Eu gosto muito de explicar isso através do medo de altura. Então, assim, é muito comum que se a gente tem medo, tem pessoas que têm medo de altura para subir nessa mesa. Sim. Então, tem risco de eu morrer? Tem. Mas esse risco é minúsculo. Sim. Só que essas pessoas que morrem de medo de subir aqui nessa altura, elas avaliam esse risco de uma forma enorme. Então não adianta eu pegar esse indivíduo e levá-lo para o 10º andar. O medo dele vai ser enorme e ele vai evitar. Quando ele evita o medo alivia, mas ele perpetua na cabeça do indivíduo. É só ele não estar numa situação de altura que ele vai ter o medo. Então a gente vai levando o indivíduo para estímulos pequenos em alturas menores, e mostrando para ele que ele pode ficar ansioso, mas aquilo não vai resultar naquele risco dele morrer. Com pânico é o mesmo. A gente vai treinando o indivíduo a sair de casa, a conseguir ficar sem nenhum acompanhante, a retomar sua vida, e ele perceber que mesmo ele ficando ansioso, ele não vai morrer por uma crise de pânico. E dessa forma a gente consolida o resultado. Legal, doutor. Bom, a gente vai fazer mais uma breve pausa. Vamos aí para mais um intervalo e no próximo bloco você confere o uso de drogas e álcool podem estimular a crise do pânico? E tem também o quadro Opção Saudável com dicas importantes para a sua qualidade de vida. Daqui a pouco aqui no Saúde em Prática. Saúde em Prática está de volta. Aqui conosco está o psiquiatra da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Ricardo Torresan, nos esclarecendo sobre síndrome do pânico. Agora, antes de prosseguir, é hora do quadro Opção Saudável. Olá, sou Mônica Posse, podóloga e docente do Senac Bauru. Vou falar um pouco sobre cuidados dos pés no programa Saúde em Prática. Podologia é da área da ciência que estuda, a saúde dos pés. A gente tem a capacidade de identificar patologias, dos pés e alguma delas nós podemos tratar. Eu procurei o podólogo porque eu descobri que ele é o meio mais seguro para a minha saúde no procedimento com os cuidados dos meus pés. Podologia, ela pode tratar uma onicocriptose, que é uma unha encravada, calos, calosidades, frieiras, que são os pés de atleta, e outras tantas. Desde que eu procurei a podologia, eu passei a ter alguns hábitos ao qual eu não usava. Então eu passei a usar calçados mais confortáveis, procuro usar mais tênis, antigamente eu usava muito rasteirinha, muito chinelinho comum. É interessante que os diabéticos se preocupem mais com os pés, desde uma higienização mais adequada, secar esses pés utilizando meias de algodão e branca de preferência,
Porque uma vez que o diabético ele perde a sensibilidade, que é a neuropatia, muitas vezes ele machuca o pé e ele não percebe. Todo ser humano, o que ele precisa é lavar bem esses pés, secar bem, principalmente entre os dedos, para evitar a proliferação de fungo e bactéria. O corte das unhas deve ser feito por um profissional habilitado, que ele consegue, de forma anatômica, verificar qual é o melhor corte e formato de unha. É necessário que utilize sempre meias de algodão, calçados confortáveis, bem higienizados até, não repetir todos os dias o mesmo calçado, alterná-los, tá fazendo uma hidratação nos pés e o lixamento ser feito apenas no profissional, no podólogo, que deve decorrer uma vez ao mês. Convido todos que estão nos assistindo para que procurem um podólogo para uma avaliação dos seus pés, para que o cuidado seja feito. O Opção Saudável sempre trazendo dicas super importantes para o nosso dia a dia. Muito bacana. Agora, continuando aqui na nossa entrevista, doutor, as terapias alternativas, homeopatia, meditação, fitoterapia, elas também podem ajudar no tratamento da síndrome do pânico? De uma forma geral, para quadros de ansiedade, as terapias hoje complementares e alternativas à medicina alopática, elas têm sim um papel de contribuição para o tratamento, não só dos quadros de ansiedade, como também de depressão. Então, tem muitas pesquisas ocorrendo no país e fora do país com acupuntura, massagem relaxante, com yoga, com meditação, e inclusive com homeopatia, e algumas dessas se mostrando como podendo contribuir sim para o tratamento. Muitas vezes, só isoladamente, essas técnicas não vão ser suficientes para um quadro, dependendo da sua gravidade e da limitação que ele causa para a vida do indivíduo. Legal. Agora, uma vez tratada, a síndrome do pânico, ela pode voltar? Pode. A gente sabe hoje que de cada 10 pacientes que a gente trata, 1/3, 3 pacientes em média, vão tratar por um período, vão receber alta, ter retirado a sua medicação sem isso voltar na sua vida. 1/3 vai receber um tratamento, vai se recuperar muito bem, vai conseguir ter uma redução das suas doses de medicação ou até interrupção, mas podendo o quadro voltar em alguma situação de vida, como uma perda, algum outro momento difícil de vida, ele poder reeclodir. Mas para esse outro último terço, eles vão precisar de um tratamento de manutenção contínuo, porque a gente não consegue tirar esse tratamento sem reaparecer rapidamente o quadro. Então, uma parte desses pacientes tendem a ter um tratamento contínuo para o resto da vida. São quadros crônicos, os quadros de ansiedade, né? Mas nem para todo mundo, apesar de crônico, ele vai perdurar a vida toda. Tá, agora, o uso de drogas como a maconha, bebidas alcoólicas, elas podem predispor as pessoas a terem crises, mesmo quem nunca chegou a ter uma crise? Podem sim, e essa é uma das grandes questões em medicina que a gente tenta estudar, né? Qual que é o papel dessas drogas, o álcool e outras drogas, entre elas a maconha. E a maconha é muito tempo estudada e conhecida como um grande desencadeador de ansiedade. Tem muitos indivíduos que são usuários de maconha e que acabam apresentando manifestações, inclusive quadros de pânico, e que a gente nunca vai saber dizer se essa pessoa teria esse quadro se ela não usasse essa substância. Algumas pessoas acabam usando mais droga ou mais bebida, às vezes para aliviar a sua ansiedade, sua tensão. E uma coisa que a gente fala muito comum, por exemplo, pessoas tímidas, né? Beberem para tentarem se sentir mais relaxarem, se soltarem. E o que eu falo para os pacientes, que eu falo para os nossos alunos, é que esse não é a melhor medicação. A gente não controla o efeito dela, ela traz outras consequências para a saúde e ela pode perpetuar e agravar os quadros de ansiedade. Então, eles têm sim um papel desencadeante. Alguns trabalhos com maconha já demonstraram a maconha induzindo quadros de pânico e de ansiedade. Bom, agora a cafeína e estimulantes também devem ser evitados por quem tem síndrome do pânico? Eles acabam assim, como qualquer substância estimulante, ela produz efeitos físicos em intensidade menor, mas similares ao do pânico. Então, alguém que usa cocaína, ele vai sentir o suor aumentar, o coração disparar, a boca secar, que são manifestações comuns que ocorrem no quadro de pânico, só que de forma muito intensa. E aquilo, como eu já falei, pode servir como um gatilho. Ele se sentindo assim com esse desconforto,
começar a se assustar e se amedrontar achando que está voltando a ter alguma coisa grave e tendo uma crise de pânico como consequência. E tem mais algumas outras substâncias, algum outro alimento que também pode, que deve ser evitado para quem tem síndrome do pânico? Não tem nenhuma restrição de alimentação ou de hábitos de vida para uma pessoa que desenvolveu o quadro de pânico. Pelo contrário, ele pode praticar atividade física. Tem muitas pessoas que evitam por conta desse medo. Quer dizer, eu vou lá numa academia, começo a me sentir mais com o coração disparado e aquilo ser um desencadeante. Ou medo de achar que fazer um esforço físico vai fazer com que ele tenha realmente aquele infarto, aquele derrame, ou algum outro problema grave. E evita isso. Mas pelo contrário, a atividade física, ela auxilia também o tratamento. Eles aliviam quadros de ansiedade. Que legal. Doutor, nosso programa já está chegando ao fim. Quero agradecer a sua participação aqui no Saúde em Prática por ter esclarecido tantas dúvidas. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer. Bom, e você aí de casa quer ver algum tema específico tratado aqui no Saúde em Prática? É só mandar um e-mail com a sua sugestão. E lembrando também que esse e todos os programas já exibidos estão em nosso site e você pode rever na hora que quiser. A gente se encontra na semana que vem. Até o próximo Saúde em Prática. Tchau, tchau.